Olá, eu sou Marina Aze, cirurgiã de cabeça e pescoço. E o motivo da criação desse canal é exatamente esclarecer algumas dúvidas e passar informações que eu percebo que são muito frequentes no consultório. Diversos pacientes me falam a respeito das dúvidas frequentes que têm e me falam também que o fato de assistir vídeos, ter acesso a essas informações ajuda bastante na compreensão de assuntos relacionados à saúde, a diagnósticos e até mesmo tratamento. Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito de como é o tratamento da glândula tireoide, que é um assunto muito frequente no consultório. A avaliação da glândula tireoide habitualmente começa após a realização de exames de rotina, ou seja, o paciente tem um contato prévio com algum médico, e isso é muito comum principalmente ao se fazer um check-up. Entre as mulheres, em que é o mais frequente ter alguma alteração da glândula tireoide, isso é frequente quando a mulher vai ao ginecologista fazer um check-up e são solicitados exames para avaliação da glândula tireoide. Um outro contexto muito frequente é quando a mulher procura o médico endocrinologista com o objetivo de buscar o emagrecimento. No caso dos homens, também pode acontecer a alteração da glândula tireoide, embora com uma frequência menor do que com as mulheres. No caso dos homens, é mais frequente começar a investigação da glândula tireoide depois da realização de um exame solicitado pelo médico cardiologista ou até mesmo pelo urologista. Os principais exames que são necessários para a avaliação da glândula tireoide são os exames de sangue, os exames laboratoriais e também a ultrassonografia, que também é chamada de ecografia da glândula tireoide. Existem dois tipos principais de alterações da glândula tireoide. As alterações relacionadas ao funcionamento da glândula, que são avaliadas por meio dos exames de sangue, e as alterações correlacionadas a modificações da estrutura da glândula tireoide, que são avaliadas por emprego de exame de imagem, destacando-se aqui o papel da ultrassonografia da glândula tireoide. Vou falar inicialmente das principais alterações relacionadas ao distúrbio da glândula tireoide. A alteração mais frequente do funcionamento da glândula tireoide, e que também é mais frequente entre as mulheres, é o que nós chamamos de hipotireoidismo, que é quando a glândula tireoide passa a não produzir a quantidade de hormônio tireoidiano que o nosso corpo precisa. E em decorrência disso, começam a surgir diversas alterações que vão impactar na qualidade de vida da pessoa. Geralmente o que começa a acontecer é um desânimo, um cansaço, uma dificuldade de concentração na execução das tarefas do dia a dia, dores de cabeça mais frequentes, mudança na textura da pele, que fica muito ressecada, unhas quebradiças e o cabelo começa a cair também. E uma outra queixa muito frequente é o ganho de peso. A causa mais frequente para que isso aconteça é uma doença autoimune que é chamada de tireoidite de Hashimoto. Nesse contexto, o próprio organismo produz dois anticorpos, o anticorpo anti-TPO e o anticorpo anti-tireoglobulina. Os dois podem estar elevados ou apenas um deles. Quando isso acontece, esses anticorpos têm afinidade pela glândula tireoide e vão levar a um processo inflamatório da glândula, que pode evoluir de uma forma mais lenta ou mais acelerada. O desfecho desse processo inflamatório é a destruição das células que produzem o hormônio tireoidiano, ou seja, a glândula não consegue mais produzir a quantidade de hormônio que o corpo precisa, e daí o surgimento dos sintomas. Nesse contexto, se torna necessário fazer a reposição do hormônio tireoidiano, que é chamado de levotiroxina. Não há indicação de abordagem cirúrgica. Outra alteração que pode acontecer na glândula tireoide é o aumento da produção de hormônio tireoidiano, a situação inversa que eu acabei de explicar. Esse aumento da produção de hormônio tireoidiano vai levar a uma aceleração das funções do organismo. Habitualmente a pessoa vai perceber uma certa irritabilidade, pode acontecer um aumento da pressão arterial, uma sensação de taquicardia, o coração fica acelerado. A insônia também é muito frequente, ou aquele sono que não é reparador. Mesmo a pessoa dormindo a quantidade de horas que está habituada, sempre acorda cansada. E a outra coisa que pode acontecer também é a diarreia, uma aceleração do ritmo intestinal. As causas para que aconteça o hipertireoidismo são diversas. Pode acontecer por uma origem autoimune, em que existe um anticorpo que é chamado de TRAB, que se encontra elevado e vai estimular a produção do hormônio tireoidiano. Outra causa para que isso aconteça
é o consumo ou ingestão de medicações que contenham iodo, levando a esse aumento de produção de hormônio tireoidiano. E a terceira causa, que é menos frequente, é a existência de um nódulo na glândula tireoide que produz hormônio tireoidiano independentemente do restante da glândula, levando a esse quadro. Os tratamentos são distintos a depender da causa que está provocando o hipertireoidismo. O tratamento pode ser o emprego de medicação, pode ser o emprego do iodo radioativo ou até mesmo uma cirurgia. Com relação às alterações da estrutura da glândula tireoide, a alteração mais frequente é a existência de nódulos tireoidianos. E é importante ressaltar que os nódulos tireoidianos são extremamente frequentes na população. Se estima que pelo menos metade da população tenha nódulos e nem saiba disso. Os nódulos são muito mais frequentes na mulher do que no homem, embora não sejam exclusivos da mulher. Nesse contexto, é muito importante fazer a avaliação com a ultrassonografia da glândula tireoide, que é o exame que vai permitir a avaliação das características desse nódulo. Essa avaliação é extremamente importante porque vai definir se esse nódulo é suspeito ou não e vai definir também a necessidade de se dar o passo seguinte na investigação, que é a realização de uma punção, que é chamada de PAF, punção aspirativa por agulha fina. Quando é empregada essa punção, o que se faz é coletar uma amostra de células de dentro do nódulo tireoidiano e esse material é encaminhado para um médico patologista fazer a análise dele e dar um diagnóstico a respeito da natureza do nódulo. De acordo com esse resultado, é que vai ser definido o que é necessário fazer. Se vai ser feito apenas um acompanhamento do nódulo tireoidiano ou se é necessário fazer um tratamento, que habitualmente é cirúrgico. Uma outra dúvida muito frequente dos pacientes que precisam se submeter a uma cirurgia da glândula tireoide é se é possível retirar apenas o nódulo tireoidiano ou não. E a resposta é que nós não retiramos apenas o nódulo tireoidiano. É necessário se retirar o tecido da glândula contendo o nódulo. E o tipo de cirurgia existente pode compreender uma remoção de parte da glândula tireoide, que é o que nós chamamos de tireoidectomia parcial, ou a remoção completa da glândula tireoide, que é a tireoidectomia total. Um outro tipo de tratamento que pode ser empregado é chamado de ablação por radiofrequência do nódulo tireoidiano, também conhecida como RFA. Essa forma de se tratar, na verdade, permite o tratamento exclusivo do nódulo tireoidiano. E o grande benefício é não interferir no funcionamento da glândula tireoide, uma vez que não vai manusear ou manipular o tecido tireoidiano normal. Esse procedimento é feito com o emprego de uma agulha que é conectada a uma fonte de energia chamada de gerador e que vai promover um aquecimento na ponta dessa agulha quando o gerador é ativado. E essa agulha deve ser movimentada dentro do nódulo, levando como se o nódulo fosse cozinhado, na verdade, e levando à morte das células presentes dentro do nódulo. O efeito do procedimento vai acontecer nos meses que se seguem à realização dele, então é necessário se fazer um acompanhamento para avaliar essa redução de volume do nódulo tireoidiano. A definição do melhor tipo de tratamento é individual e é necessário que seja feita uma avaliação médica especializada para se determinar quais são os tipos de tratamento disponíveis e qual é o melhor caminho a ser seguido. Então, me diga se o conteúdo que eu acabei de abordar, se as informações que eu acabei de falar foram interessantes para você, se você já conhecia a respeito desse assunto ou até mesmo se eu deixei de abordar algum assunto, alguma dúvida que você tenha e que gostaria que eu esclarecesse. Então, deixe seu comentário e se inscreva no canal.